Beleza. Então, muito boa tarde para vocês. Um pouco especial o tiozinho aí, né? Meu pai participando. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo a essa live. E a ideia, né, de fazer essa live, de fazer essa celebração, né? Vamos pensar nisso como uma celebração. Vamos celebrar. E eu, nessa caminhada, nessa trajetória de educador emocional, sempre buscando formas de trazer uma reflexão, de trazer uma inspiração para alguém, né, nos momentos que a gente acaba vivenciando na vida. Eu consegui unir duas paixões muito grandes, né? Uma que é a educação emocional, que é a reflexão, que é a mensagem, e a outra que é a celebração, que são os rituais. Eu sou uma pessoa muito, muito, muito apaixonada por rituais. Eu acredito que os rituais ele têm uma função muito importante para o nosso interior, né? Para o nosso ambiente interior. É através dos rituais que nós podemos sentir melhor cada momento que vai passando na nossa vida. É uma maneira da gente significar cada momento. Porque sem a gente ritualizar, sem a gente passar por datas em que a gente marque de alguma maneira a passagem da nossa vida, a nossa vida acaba passando de uma forma linear, um dia após o outro, segunda-feira após segunda-feira, domingo após domingo, e você não vai percebendo esse tempo passar. Você não vai percebendo, né, esse fluxo da vida passando por você. Então, por isso que é uma paixão muito grande, né, que eu tenho por rituais. Por isso que todo o nosso curso aqui, ele foi pensado em comemorar cada etapa que você passa por ele, cada conquista, né? Para quê? Para você arrumar uma maneira de registrar isso dentro de você. E hoje eu quero vir, né, no papel de celebrante, para celebrar esse dia, para celebrar essa data muito especial, que é o Dia dos Pais, né? Que incrível, né? Eu poder ter essa experiência maravilhosa de ser pai, né? E através dessa oportunidade, né? Através da minha filha Lana, dessa convivência diária com ela, é que eu posso, aos poucos, sentir melhor, né, o significado do que é ser pai, o significado que é a paternidade. Então, através desse privilégio maravilhoso de poder estar vivenciando essa paternidade, eu me inspirei, me veio essa inspiração de falar sobre a paternidade, de falar sobre ser pai. E é nessa atmosfera bonita de celebrar uma das pessoas que acaba sendo uma das mais importantes na existência de uma pessoa, né? A figura do pai. Porque a paternidade, ela tem o Dia dos Pais, ele tem esses dois lados, né? Tem o lado do ser pai, do estar vivenciando a paternidade, e tem o lado de ser filho também. Na verdade, nós começamos sendo filhos, né? O primeiro contato que nós temos com a paternidade, né, é através do nosso pai, dos nossos pais.
em que eu, como filho, ainda não entendendo muito bem o significado disso, eu vou caminhando e apreciando. Então, para começar, né, enquanto o pessoal vai chegando aí na live, eu queria falar um pouquinho da minha experiência de ser filho, né? E acredito que o meu pai tá aí, né? Tá pelo Insta. Dá um alô aí, Irineu. Poxa, esse cara, né? Que é o meu pai, que representa muito essa figura de pai, né? Deixa eu ver aqui. O Edeu entrou também. Então quero compartilhar um pouquinho com vocês essa minha experiência de ser filho. Ser filho desse cara do Irineu que tá aí. Poxa, que oportunidade maravilhosa eu poder estar falando para ele me assistindo aí ao vivo. Eu tive uma infância, né, que eu tive essa presença do meu pai, ou melhor, eu tive uma certa ausência do meu pai. Ele viajava muito, né, na minha época de infância, na minha época de pré-adolescência. Viajava muito, então eu não tinha muito essa referência do meu pai. Ele vinha para casa de vez em quando. Então, eu vivi muito aqui, né, protegido pelo casulo da minha mãe. E sempre nessa expectativa, minha mãe deve estar assistindo aí também, ela deve lembrar muito disso, né? Essa expectativa da chegada do meu pai. Poxa, quando que ele vai chegar? Será que ele vem por esses dias, por esses meses? E eu tenho uma referência auditiva muito, muito bacana com referência ao meu pai, né? Que ele andava com molho de chaves na cintura. E tinha um som que era muito familiar. Toda vez que balançava, que ele caminhava, balançava aquele molho de chave. E era a referência que meu pai estava se aproximando. E aí, nesse período de ausência dele, a única referência que eu tinha emocional do meu pai era toda vez que eu ouvia um barulho de chave. E aquilo, né, batia aquela saudade, né, de querer ver, de querer pegar, de querer apertar meu pai. E ao mesmo tempo a frustração, né? É meio que eu ia sendo guiado por esse barulho das chaves. E aí eu chegava lá, não era ele, era outra pessoa. E por muito tempo eu vivi essa expectativa da chegada dele, em que momento que ele vai chegar. Em algum momento ele vai chegar. Eu só não sei quando, só não sei que dia, só não sei que horas. E aí o tempo foi passando, né? E eu vivendo aqui no meu casulo da minha mãe, né? No recinto da minha mãe, protegido pela minha mãe. Chegou uma época que ele começou a se aproximar muito de mim. Eu já estava entrando na minha adolescência. Ele trabalhava de caminhão, né, pai? Trabalhava de caminhão e começava a me convidar para fazer algumas viagens com ele. Então, nossa, era a alegria da minha vida. Então, estou aqui dizendo hoje para o meu pai, né? Obrigado, pai. Obrigado porque esse foi um período muito, muito, muito especial na minha vida. Eu posso dizer com todas as letras que meu pai me apresentou o mundo. Que foi a hora que eu saí desse casulo, né? Eu mal saía de casa, saía daqui do pedaço, que eu ficava muito aqui, que ele viajava muito. E aí, de repente, esse convite para eu começar a fazer essas viagens foi realmente um despertar. Foi aí que eu comecei a descobrir o mundo. Foi aí que eu comecei a
a ver o mundo como ele é. E aí nessas viagens a gente conversava muito, e eu vim conhecer ele verdadeiramente, com todos os seus defeitos e todas as suas qualidades, né? Meu pai sempre foi um cara da vida, um cara que aventureiro demais, né? E aí aos poucos eu ia entrando em contato com esse lado dele e até tentando entender um pouquinho do porquê que ele sempre estava longe, do porquê que ele sempre viajava. E foram anos incríveis em que passamos juntos nessas viagens. E aí de lá para cá ele começou a se aproximar cada vez mais de mim, cada vez mais. E hoje nós podemos dizer que temos uma relação tão bonita, tão bacana. Então, quero que, além de desejar para ele que está assistindo Feliz Dia dos Pais, é um Feliz Dia dos Pais com uma gratidão muito, muito, muito especial. Uma gratidão do fundo do meu coração por ter tido a oportunidade de conhecer tudo que ele me mostrou, de ter acesso a uma infinidade de coisas, né? E quero trazer também um pouquinho que eu nesse período de ausência que eu tive dele, né, na criança, eu não deixei de ter um pai, né, que foi representado pela figura do meu avô materno, meu avô Raimundo, né, que hoje já é falecido, e que tanta coisa me ensinou, que tanta coisa que fez esse papel realmente de protetor do lar, e que eu tenho muita gratidão também por ele. E o meu avô paterno, que é o meu avô Américo, esse, né, sem palavras para agradecer ele, para manifestar um carinho, que também é falecido, porque ele foi mais que um pai para mim. Eu diria que ele foi o meu grande professor na vida, meu grande mestre. Sabe aquele cara que ele chega quando você está perdido e ele te dá uma palavra sem propósito nenhum, sem compromisso nenhum. Ele só fala uma palavra para você e essa palavra faz você refletir, talvez, pela vida inteira. E um homem digno, íntegro, como meu avô Américo, né, que fez essa figura desse pai professor na minha vida, ele me despertou para ser um professor. Talvez eu me espelhei muito nele para ser o meu professor, porque eu senti a importância de eu ter um orientador, aquele que dá uma palavra, aquele que dá uma direção para os seus pensamentos, não uma direção exatamente na vida. Ele nunca chegava para mim e falava, faça isso, mas uma direção de pensamento. E isso com certeza despertou em mim essa chama de educador, e que eu acredito que eu tenho, né, que depois que eu despertei isso, foi isso que fez eu me desenvolver aqui na minha profissão e tudo mais. Então, essa é a minha boa tarde, homenageando um pouco os pais que eu tive na vida, esses pais próximos, que foram muito, muito, muito importantes para mim. Certo, gente? Que bom, né? Então, curtiram minha história? Como vocês estão aí? Muito obrigado, viu, pai? Ele mandando um agradecimento, um coração. Isso cara, essa oportunidade, tá fazendo uma live para vocês no Dia dos Pais e fazer essa homenagem pro meu pai assistindo ao vivo. Essa oportunidade para mim não tem preço. Muito, 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 muito obrigado. Então, gente, poxa, nessa inspiração, nessa celebração que eu tô sentindo aqui com vocês, eu quero trazer um pouquinho, né,
Poxa, o que é ser pai? Né? Eu ouvi uma frase hoje nesses dias na internet, que pai não é aquele que tem filhos, né? Porque aquele que tem filhos é só o genitor, o provedor. Ele não é o pai, a palavra pai, ou o significado emocional que a palavra pai e que a paternidade tem dentro da gente, ela é muito maior do que apenas ser gerado por alguém, né? Então, essa reflexão que eu quero começar com vocês, né? O que é ser pai? O que é essa palavra? Então, né? Poxa, logo quando você nasce, você tem esse seu primeiro contato com a sua mãe, primeiro contato com uma pessoa que vai dedicar um período da vida dela integralmente para o seu filho, para você, né? Esse período ele pode ser logo no nascimento, ou ele pode se estender por alguns meses, alguns anos, e tem mãe que até, né, estende essa figura de proteção, tudo, né, os marmanjão de 40 anos, tudo, e assim vai. Mas nesse primeiro momento da vida, né, esse primeiro momento é tão importante, né? Essa figura materna que tá ali dedicando toda a sua atenção, né? Dedicando toda a sua energia física para você enquanto bebê. Vem a figura de uma outra pessoa que não está totalmente com a atenção em você naquele momento, mas está olhando tudo ao seu redor para garantir que você fique bem. Então, esta eu poderia dizer que é a figura do pai, quando a gente pensa metafisicamente falando e também fisiologicamente falando, né? Enquanto você tem uma mãe que está ali dedicando todos os seus esforços energéticos para você, ela não tem como, né, cuidar de tudo. E aí vem essa segunda figura, que é a figura paterna. Então, o primeiro significado, né, do pai nessa sua primeira fase existencial é dessa pessoa que está ali cuidando para que tudo ocorra bem, garantindo, né, a sobrevivência sua enquanto bebê e principalmente da sua mãe, para que vocês dois consigam construir se autossuprir, né, e dar continuidade para essa escala de sobrevivência desses primeiros dias, desses primeiros meses. Então eu já quero trazer para você, né, que o pai não é aquele que gera o filho, mas aquele que assume esta figura tão importante, né? Pode ser uma pessoa que more junto com você, mas também pode ser uma pessoa que não more, pode ser uma pessoa que esteja de longe. Muitas vezes os avós assumem bem essa figura do pai, né? essa figura que é de garantir a sobrevivência, né? Ou às vezes até um parente, um tio. Então, gente, a referência emocional que você vai construindo dentro de você com relação à paternidade, ela está muito associada a essa figura que garante a minha sobrevivência. Enquanto eu estou ali precisando de recursos básicos, enquanto eu estou ali, né, ainda na fase inconsciente, ainda na fase instintiva,
Então é dessa forma que nós, enquanto criancinhas, nós vamos criando as primeiras conexões com a paternidade. E essa primeira conexão é de quem, né, trouxe, né, o alimento, a conexão de quem garantiu que eu não vou passar fome, que eu não vou passar frio. Então, nessa primeira etapa da nossa vida, essa figura ela é um pouco secundária na nossa existência, porém, a nossa percepção emocional ela já consegue compreender a importância disso. Porque os primeiros sinais da hostilidade do mundo, né, quando eu estou na minha primeira fase de vida, elas já começam a aparecer, né? É o frio, é o vento, enfim, é uma série de coisas que eu vou, né, precisando ter essa experiência desse recinto, desse casulo, né, para que eu possa me desenvolver. Então é esse pai, essa figura que garante, né, essa segurança, tanto para a mãe quanto para o filho, para ser possível a continuidade da vida. Então isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Aí nós vamos crescendo, né? Vamos crescendo e nós vamos desenvolvendo essa relação, né, com o pai. Toda vez que nós sentimos medo, que nós nos sentimos inseguros, que algo possa vir nos atingir, nós vamos criando essa conexão com o pai, porque ele, né, tanto ele quanto a mãe, ele tá ali sempre preocupado ali em te proteger de alguma forma. E essa proteção, ela não é entendida conscientemente, né, por você enquanto você é criança. Porque essa fase em que você é criança, né, nos primeiros anos, até os 5, 6 anos, né, você está ali, né, descobrindo o mundo, você está se arriscando, você está se atrevendo. Mas o contexto de ter um pai protetor ali, de uma mãe protetora, fornecendo essa segurança, esse contexto você vai percebendo instintivamente, energeticamente, você vai sentindo que pode, você vai se sentindo efetivamente protegido. E isso vai desenvolvendo uma sensação de segurança emocional que você não percebe conscientemente, mas que ela vai sendo desenvolvida dentro de você. Em que toda vez que você precisa de uma proteção, toda vez que você precisa de que você se sente ameaçado, te vem emocionalmente a necessidade de se apoiar a alguém. E geralmente essa é a figura do pai que aparece. Essa figura do pai que vai me dar esse suporte. Por quê? Porque eu vivi durante os primeiros anos da minha vida essa atmosfera em que tem sempre alguém olhando por mim. Tem sempre alguém me observando. E isso vai te desenvolvendo a sua sensação, né, de que é seguro. De que eu posso me arriscar, de que eu posso experimentar, porque é seguro. E aí você vai crescendo. Aí você vai crescendo. E essa figura protetora, né, que acaba sendo bem dividida, né, o pai e a mãe nos primeiros anos de vida,
essa figura paterna, ela começa, né, a partir dos 7 anos, mais ou menos, ela começa a ter uma diferença, né? A mãe vai assumindo um papel bem diferente do papel que o pai assume dentro de uma família. A mãe, ela vai ser aquela que vai, né, continuar desenvolvendo toda a parte afetiva, né, toda a parte amorosa. A mãe é fantástica nesse sentido, né? Essa característica que a mãe tem de acolher, independente de qualquer coisa, é fantástica. Mas agora vem a figura do pai, né? Que é aquele que começa a pensar no futuro do filho. É aquela figura que vai, eu preciso dar uma boa educação para o meu filho, eu preciso orientá-lo. Por quê? Porque essa figura do pai, que ela, né, desde os primeiros anos da sua vida, ela se preocupou em deixar um recinto protegido para você poder se desenvolver durante a sua vida, durante os seus primeiros anos de vida. Esse pai agora, ele começa a perceber que o filho está crescendo. E que ele está crescendo e que daqui a pouco ele vai estar no mundo. E aí é esse questionamento: poxa, que filho eu vou deixar para o mundo? Que maneira que meu filho vai encarar todos esses perigos que eu acabo encarando na vida? É nesse momento que ele pega a sua própria referência de vida, né? De tudo que ele passou. E aí, por isso, ele vai ter bem essa característica de mandar o filho para o mundo, de mandar o filho para a vida. Então, esse pai, ele vai assumir essa figura de orientador para o futuro, de orientador para a vida. Ele sabe que se o filho dele ficar, né, preso ali no seu ambiente familiar, protegido, ele sabe que esse filho vai ter uma certa dificuldade na hora que precisar andar com as suas próprias pernas. Então aí é que ele vai tomar essa postura de mandar o filho para a vida. A mãe acolhe e o pai manda o filho para a vida. Gente, essas duas características, elas são tão importantes para a gente, né? Porque é uma fase que a gente está descobrindo o mundo, a gente já aprendeu muita coisa, mas você se sente completamente leigo, né? Inseguro perante a vida, perante o mundo em si. Então é muito bacana você ter, ao mesmo tempo, alguém que te manda para a vida, que faz você ralar um pouquinho, faz você se decepcionar um pouco, faz você se frustrar um pouco, e ter uma mãe que vai ali curar suas feridas, que vai te acolher, que vai dar aquele colo quentinho, que isso desenvolve muito esse aspecto emocional que vai ficar tudo bem. Então essas duas figuras, elas vão tendo trajetórias diferentes, suprindo necessidades diferentes que o ser humano vai adquirindo durante a vida, né? E essa figura paterna, tanto quanto a figura materna, ela pode ser assumida por qualquer pessoa. Qualquer pessoa, né? Às vezes uma mãe, ela faz a figura da mãe, do pai, ou um tio, um parente. Ela pode ser assumida por qualquer pessoa. Mas essa paternidade, ela tem essa característica de evoluir, de mandar o filho para a vida, de mandar o filho caminhar, de propor experiências, né? Muitas vezes as mães ficam doidas com a cabeça do pai, né? Que quer direcionar, que quer
proporcionar experiências diferentes para o filho. E aí ele vai se desenvolvendo. E aí esse pai que vai assumindo essa postura, que muitas vezes a gente não percebe, né? Essa postura de orientação, de acordo com o que ele viveu, buscando o melhor que ele pode fazer do filho. Até que chega um momento que você cresce, né? Que a gente cresce. A gente começa, né, a fase da adolescência, que a gente começa a ter nossas opiniões, que nós começamos a querer confrontar, testar muitas vezes do nosso jeito, né? Então aquele pai que era visto como um herói, como seu herói, que estava ali te protegendo o tempo todo, que estava ali cuidando para que tudo saia, né, perfeito, garantindo que você tenha uma vida, né, segura. Ele era o seu herói. Aí esse pai ele passa a ser questionado por você. Isso é super natural. Em que talvez ele não saiba tudo. Talvez a sua experiência está mostrando que pode ser diferente. Então essa fase da adolescência nossa, quando a gente está na relação com o nosso pai, ela é muito fundamental. Porque nós vamos começar a desenvolver a nossa própria visão de mundo. E o pai, nessa fase, ele fica completamente, né, perdido. Porque até então ele tinha autoridade, até então ele tinha uma certa, né, liderança, em que agora o filho começou a questionar. Pois é, pai. É essa hora que o filho começa a desenvolver suas próprias asas, em que ele vai se direcionar para a vida dele. Não se engane, porque por mais que ele está te questionando, ele tem a sua referência, que é uma referência que foi desenvolvida durante toda a vida. Aquilo não vai se perder. Até muitos conflitos existenciais, né? Tem muito a ver com essa figura do pai que né, se desenvolveu de uma forma, entre aspas, negativa dentro de mim, que eu hoje passo a ter muita dificuldade com isso. Mas essas referências, essas bases, elas ficam e vão ficar. E não tem nada que você possa fazer para tirar elas. E esse conflito existencial que muitas vezes nós vivemos, que faz a gente querer virar as costas para o nosso pai, que faz a gente, né, desacreditar dele, brigar com ele, não querer mais falar. Porque, afinal de contas, eu estou tentando fazer do meu jeito. Porque, afinal de contas, eu estou tentando achar o meu ponto. E isso, ao mesmo tempo que é saudável, a nossa ignorância da nossa juventude, às vezes, acaba fazendo com que a gente se perca nesse caminho. Só que esse pai, ele permanece lá. Às vezes sofrendo sozinho, sofrendo calado, mas ele permanece lá. Assumindo aquela postura de que aconteça o que acontecer, estarei aqui para o meu filho. Estarei aqui para ele. Até que chega, né, aquela grande fase né, quando você entra na sua fase adulta. Que precisa haver uma troca de papéis. Precisa
essa relação ela precisa se transformar. E que nós acabamos tendo muitas dificuldades nessa fase. Porque muitas vezes não queremos, né? Muitas vezes queremos seguir do nosso jeito, mas tendo um pai por trás, dando suporte, dando apoio. Quando adotamos essa, né? Quando continuamos vendo o nosso pai, quando nós atingimos a maioridade, quando a gente vai para a vida, com a mesma referência que tínhamos quando nós éramos criança, essa relação ela tende ao desgaste, ela tende a conflitos, ela tende a briga. Se você observar na própria natureza, quando o filho atinge a fase adulta, ele começa a ficar muito parecido com esse pai fisicamente. Então, é nesse momento em que precisa haver uma troca de papéis. Essa relação ela precisa se transformar. Em que o pai aqui provendo, o pai aqui em cima vendo tudo e conduzindo seu filho pela vida, ele vai precisar ceder. Ceder e dar um voto de confiança para a educação que ele deu para o seu filho e dar um voto de confiança no seu filho, acreditando que o seu filho agora já é adulto, já é maduro. E aí é a hora que ele cede um pouquinho esse papel de autoridade que muitos pais têm dificuldade. Muitos pais têm dificuldade de ceder esse papel um pouco de autoridade para permitir que o filho se manifeste. E o filho, por sua vez, precisa, acreditar um pouco em você. Acreditar um pouquinho em si mesmo. Acreditar que ele teve uma base, acreditar que ele teve uma boa educação, uma boa orientação. E que ele pode agora assumir algumas responsabilidades. Então, nessa fase, é extremamente importante a figura do pai, como a gente conheceu emocionalmente, como a gente sentiu, que era aquele protetor que sempre estaria ali, ela não existe mais. Essa figura do pai agora, ela é completamente transformada para uma relação de amizade, de pai e de filho. E quando falamos amizade, nós percebemos essa linha de respeito um pelo outro, cada um com suas características e suas limitações. Mas que são duas pessoas que vão certamente trilhar caminhos diferentes. E que a única coisa que vai te unir ao seu pai é a relação de amizade. Então fica a reflexão para você. O quanto você consegue ser amigo do seu pai? O quanto você consegue ser amigo do seu filho? Para que essa relação ela dê continuidade, ela transcenda para uma outra realidade.
para uma oportunidade de amizade. Então, hoje, a presença do meu pai aqui ela é muito importante, porque nós criamos uma amizade tão bonita, né, pai? Hoje nós viajamos tanto juntos. Começou lá atrás no caminhão, né? E hoje, vira e mexe, a gente está agora apenas para passear. Toda vez que a gente se junta para fazer uma viagem juntos, é o tempo todo batendo papo, é o tempo todo desenvolvendo essa amizade tão bonita que a gente construiu e que eu tenho muito, muito, muito prazer de compartilhar com ele, de poder viver isso com ele. Quando estamos naquele carro, viajando pelas estradas da vida, não tem pai ali dentro e não tem um filho ali dentro. Mas tem dois parceiros de jornada. Dois parceiraços. Dois amigos, amigões, que descobriram uma paixão em comum. Ele, aventureiro como ele sempre foi, e eu que aprendi com ele a descobrir as belezas das estradas, as belezas da vida. E naquele momento da nossa viagem, fizemos tantas viagens, fomos para o Paraguai juntos, fomos para o Rio de Janeiro, fomos para a Ilha do Mel, Vixe, já fizemos tantas viagens, e agora na quarentena a gente está já programando outra. Nesse momento, naquele carro, viajando, seguindo aquela estrada, existem dois amigos que se conversam e que, poxa, recentemente, né, eu vi ele abrindo o coração dele para mim, tive a oportunidade, o privilégio de ouvir tanta história dele, cara, que é incrível que hoje, né, eu com quase 40 anos, eu percebo o sentido que faz e o sentido que fez todas as atitudes que ele teve comigo, que na época eu não entendia. Eu tive hoje essa oportunidade de criar um elo de intimidade com ele, em que eu pude perceber ele na sua essência maior, perceber ele na sua na sua humanidade, né? E eu também tive a oportunidade de abrir meu coração para ele, abrir os meus conflitos existenciais, como abro até hoje, de vez em quando a gente conversa. E assim a gente vai construindo essa amizade tão bonita, que não tem um que é mais do que o outro, mas apenas parceiros e amigos de uma longa jornada. Então, quero agora convidar vocês, só colocar o computador para carregar aqui, não ele acaba. Quero convidar vocês agora para celebrar. Celebre essa relação que você tem com o seu pai. E celebre também essa relação que você tem com o seu filho. Hoje é o dia para ficar marcado isso. Deixa vir na sua memória a figura do seu pai. A figura dessa pessoa que fez esse papel na sua vida. Pode talvez não ser o seu pai genético, mas que fez essa figura paterna na sua vida. Deixa vir essa referência dessa direção, desse caminho. Deixa vir essa referência sensorial desse momento
No meu caso, é do barulho das chaves do meu pai. Mas no seu caso, pode ser um toque. Pode ser um cheiro específico. Pode ser um lugar. Deixa vir agora. Deixa vir essa referência. Essa referência que ela é muito importante e bonita dentro de você. Essa referência interna que é construída através desse laço paterno que traz no seu mundo interior a certeza que aconteça o que acontecer na sua vida, vai ficar tudo bem. A presença desse pai na sua vida, em determinado momento da sua existência, deixou esse legado para você. Esse legado de que aconteça o que acontecer na sua vida, vai ficar tudo bem. Porque ele fez ficar tudo bem. Ele te deu condições para você estar aqui hoje. Ele te deu plenas condições para você se desenvolver. Então, nesse Dia dos Pais, vamos celebrar. E deixa vir no seu pensamento aquela dificuldade que você tem na sua vida. Aquela situação difícil que não tem solução. Deixa vir a figura do seu pai, garantindo que vai ficar tudo bem. Te dando parâmetros, orientações. E te livrando dos maus inconscientes que quando você era criança você não percebia, mas ele estava ali para te proteger. Deixa vir essa referência desse aprendizado para você agora. E celebre. E agradeça a ele a oportunidade de você ser quem você é, de ter construído a sua vida com bases sólidas e que, independente do que aconteceu, você está aqui hoje, podendo refletir sobre isso, podendo resgatar na memória e podendo sentir esse carinho que brota naturalmente quando você acessa essas lembranças. Vamos agora todos agradecer aos nossos pais. Agradecer pela oportunidade de nos dar a vida, de nos orientar, de nos capacitar. E deixa brotar agora esse sentimento bonito, maravilhoso que você tem, e estenda ele. Se ele estiver perto de você, você pode dar um abraço nele, pode dar um beijo nele. Se ele não estiver aqui, da mesma forma você pode dedicar e se ver abraçando e se ver sentindo a presença dele. A paternidade transcendeu a sua experiência existencial. E ela existe dentro de você. E sempre, sempre, e sempre continuará existindo.
Então, fiquem com um forte abraço e um brinde a todos os pais Feliz Dia dos Pais para todos. Muito obrigado, gente. Isso aí, gente. Boa tarde para vocês. Que bom, né, Deu? Sentiu, Deu, que especial. Sempre traz ele como uma referência tão bonita, né? A Elaine, minha irmã, aqui também. Né? Compartilhamos de um mesmo pai, né, irmã? Poxa, que bacana, que importante isso, né? Que importante isso. Minha mãe aqui falando também do meu avô. Que importante. Que gratidão bonita, que gratidão gostosa. Pessoal aí do YouTube, curtiram, quem tá aí ainda. Isso aí, gente. Obrigado. Obrigado por me permitirem compartilhar um pouquinho dessa inspiração com vocês. E que, poxa, uma oportunidade incrível que eu tenho de poder celebrar esse momento tão, tão especial. Até mais, gente. Obrigado. Tchau.